Senhor, abra comigo no segundo livro de Coríntios, no capítulo número 4, em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18, e depois só o primeiro versículo do capítulo 5, né? Então nós sabemos que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Então diz aqui, no capítulo 4, segundo aos Coríntios, no versículo 13 a seguir: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não tentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Pai querido, por mais essa manhã de domingo e poder estar na tua casa para ouvir a tua palavra, louvar o teu nome e saber, Senhor, que estamos aqui nos preparando para participarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Senhor, venha, Senhor, nos capacitar, nos dar direção, dar sabedoria, entendimento, para que possamos agradar ao Senhor como o único e verdadeiro Deus e Senhor de nossas vidas e Salvador. Pedimos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero ser breve, sabendo que o importante hoje, nessa manhã, é nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Estaremos falando um pouco da palavra de Deus, porque é bom, é necessário. Essa palavra foi realmente deixada para ser anunciada, vivida, praticada. Sabendo que também hoje à noite, a partir das 19 horas e 30 minutos, novamente estaremos aqui gravando mais uma live, mais uma mensagem para o seu coração, né? Sabemos que antes vai ter a escola bíblica, o Daniel já combinou com os irmãos, a partir das 18 horas, a escola bíblica, até as 19 horas. Depois das 19h30, nós estaremos gravando outra live em o nome de Jesus, né? Aproveitar enquanto podemos buscar o Senhor, enquanto podemos achá-lo. Então vamos buscar e achar, invocar e continuar perto, como diz no livro de Isaías, né? Mas aqui nós lemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo, que escreveu aos Coríntios, à igreja de Coríntios. Sabemos que ele era um homem determinado a fazer o seu trabalho, fazer muito bem feito. Por sinal, ele, quando ainda não era um seguidor de Cristo, ele era um perseguidor de Cristo, né? E consequentemente, sem saber, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Ao perseguir as pessoas que criam no Senhor, que adoravam o Senhor, ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E nós sabemos o que aconteceu com ele, né? Que ele foi realmente atropelado, né? Ele bateu de frente com a verdade e ele caiu do cavalo, como no ditado, né? Fazendo aí como se diz na palavra, ele caiu do cavalo e ele teve a oportunidade de ser renovado pelo poder desse Deus maravilhoso. Jesus Cristo o usou tremendamente, sabendo que ele era realmente ousado, e aquela ousadia poderia servir realmente para o reino. E tudo que se mostra ousado, como se diz, de uma certa maneira de afoito, de uma certa maneira, pode ser para o bem. As pessoas fazem tudo bem feito no mal, porque não pode fazer para o bem. Então o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, aconteceu isso. E nós sabemos que ele, quando assumiu esse papel de pregador do evangelho para os gentios, ele fez muito bem feito. Então ele demonstrou realmente a eficácia
naquilo que ele foi chamado por Deus. E isso agrada o coração de Deus quando o Senhor convida, quando o Senhor te chama, quando o Senhor te escolhe, e você faz o seu melhor, você faz com todas as suas forças, você faz com alegria. Isso é agradável ao coração de Deus. O apóstolo Paulo, ele fez com muita força, com muita alegria, o que era agradável aos olhos de Deus, ainda que ele passou por várias provações, tipo de situações difíceis que ele passou, mas ele realmente fazia aquilo com prazer. Ele tinha prazer porque ele sabia para quem ele estava fazendo, por quem ele estava fazendo. E é muito bom quando nós entendemos isso. E aqui ele deixa para a igreja dos Coríntios, eu peguei de uma certa parte, mas nós entendermos. Ele fala que, e temos portanto o mesmo espírito de fé. Ele fala ali que eles colocando também, juntamente com a igreja de Corinto, aquele povo que todos, ele, apóstolo Paulo e aqueles que criam, para aqueles que foram escolhidos, tinham o mesmo espírito de fé. Naturalmente, o mesmo Deus que escolheu Saulo, que passou a ser Paulo, escolheu você, escolheu a mim. Então nós temos o mesmo espírito de fé. Agora vai depender de nós obedecermos, vai depender de nós procurar crescer na graça e no conhecimento, porque é o mesmo Espírito. Não tem jeito, mas aquela cresceu mais, esse cresceu menos, o Espírito é diferente. Não, é o mesmo Espírito. É nós que temos que fazer a diferença, é cada um de nós que temos que fazer aquilo que é agradável ao Senhor, obedecer, esforçar para fazer o melhor. E para nós fazermos, nós temos que estar se alimentando do Senhor, alimentando da palavra, alimentando da verdade. A verdade é o próprio Senhor. Então, meus irmãos, ele fala com aquele povo: e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Só fala nas coisas de Deus, só vive as coisas de Deus aquele que crê. Aquele que não crê, ele não tem o que falar, porque ele não crê. Falar uma coisa que ele não crê, ele nem sabe falar. Mas aquele que crê, ele procura conhecer melhor, ele procura ter entendimento para ele poder falar. E quando a pessoa crê, ele fala. Então o apóstolo, ele fala aqui: falamos porque cremos, falei porque eu criei, eu falo também porque eu creio. E ele continua dizendo: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então ele estava dizendo para a igreja de Coríntios, o diz para nós também nesses dias, porque a palavra é uma só, que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, ele ressuscitou Jesus e ele também nos ressuscitará. Nós cremos, por isso falamos. Ele nos ressuscitará e nos apresentará juntamente. Nós, da época que estamos vivendo agora, junto com a turma da época de Paulo, diante de Paulo, todos serão apresentados juntos diante de Deus. Não tem privilégios. Aqueles que têm o Espírito da fé, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, serão todos apresentados juntamente. Naquele primeiro, depois daquele segundo, o Senhor vai colocar um só povo, um povo zeloso de boas obras. Então nós somos privilegiados no mundo que vivemos, na época que vivemos, temos a chance de sermos apresentados diante do Senhor, juntamente com o apóstolo Paulo. Essa pessoa, que privilégio, Paulo falando que ele vai ser apresentado junto, Isso é maravilhoso, que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, que é o Criador, ele nos ressuscitará também. Então diz ele: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que a igreja é privilegiada, por amor da igreja que isso aconteceu, tudo que aconteceu, por o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, ter passado por aquele momento e agora está ali pregando para os gentios. Enfim, foi realmente algo maravilhoso que Deus preparou, por amor que Deus teve pela igreja, pelo povo que obedece. Como diz ali, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo, quer dizer, aqueles que dão atenção, aqueles que creem. Nem todos têm esse amor como um amor verdadeiro para eles, válido, porque não obedece, não dá validade, o devido valor ao amor de Deus. Mas aqueles que der esse valor, aqueles que obedecerem, aqueles que praticarem essa palavra, vivendo para Cristo e com Cristo, com certeza são privilegiados. Então tudo o que aconteceu da morte de Cristo, enfim, do sofrimento dos homens do passado e a chegar até os dias de hoje, é para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna. Por isso ele diz, porque tudo isto é por amor de vós.
Ele fala para a igreja de Corinto e a mesma coisa para nós, que estamos nos dias de hoje. Essa igreja continua aí na terra, e essa igreja será levada a qualquer momento. Essa igreja que vem desde os primórdios, vem lá do início, lá no livro de Atos fala sobre isso, a igreja primitiva, e vem caminhando esse povo. Um povo continua, um pouco capenga e sai fora, mas os que tiver de realmente ser ressuscitado para estar com Cristo, permanecerão. E quem serão essas pessoas? Aqueles que obedecem, aqueles que vivem a fé, aqueles que, independente da situação, o que está acontecendo, o que aconteceu, ele continua confessando o nome de Jesus, ele continua crendo, ele continua praticando a palavra, independente se ele está sendo beneficiado de algumas formas ou não. Ele crê que a promessa de Deus não é para esse momento terreno. Aqui na terra é lugar realmente de nós termos lutas e aflições. A promessa de Deus não é para esse mundo que vivemos. Aqui é lugar de aflição, lugar de batalha. A promessa dele é além disso daqui, é além daquilo que você pode palpar, além daquilo que você pode estar vendo agora. Como diz aqui, por isso não desfalecemos, né? Quem é que nos desfalece? Aqueles que creem no amanhã, aqueles que creem no que está por vir, aqueles que creem naquilo que não está vendo. Crer no que eu estou vendo é fácil crer naquilo que eu posso ver, que eu posso pôr a mão. Aí isso é fácil. Eu quero falar, crer naquilo que eu não estou vendo. E por que eu creio? Porque quem falou é o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus. Ele é o Senhor que falou, Ele que deixou para nós essa mensagem, Ele que fez essa promessa. E se Ele fez a promessa e nos escolheu, nos convidou para fazermos parte dessa promessa, com certeza eu tenho que crer, com certeza, independente do tempo que vai demorar, independente do que eu tenha que passar nesse mundo, porque Ele não falou que seria mar de rosa, seria bom. Ele falou que seria de sacrifício, de sofrimento. Ele falou que teria aflições. Ele falou que realmente eu tinha que fugir da aparência do mal. Ele falou que eu tinha que realmente buscar andar no caminho estreito, a porta é estreita. Ele falou que eu tinha que negar a mim mesmo. Então eu tenho que saber de tudo isso. Nada é de mão beijada, tudo é com sacrifício. Inclusive numa batalha que nós vivemos no mundo espiritual. No mundo espiritual a batalha é travada, nós sabemos disso. Então nós não podemos vacilar, nós temos que crer, nós temos que ter esse espírito de fé que o apóstolo Paulo falou. O mesmo espírito que ele tinha de fé é o que está com a igreja do Senhor. Então, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Quer dizer, o homem exterior é isso que você está vendo, é o homem físico, o homem por fora, aparência, oh, ele é forte, oh, é bonito, é feio, é a aparência. Isso vai se corromper, vai envelhecer, vai adoecer, vai se desfazer, porque é o homem exterior. Mas ainda que isso esteja acontecendo, que está envelhecendo, está enfraquecendo fisicamente, mas o homem interior, esse é o que vai permanecer para todo sempre. Esse tem que se renovar a cada dia. E como se renova? Através do Senhor Jesus Cristo, através do pão da vida, através do corpo e do sangue de Jesus, através da palavra, essa palavra que nos alimenta, que nos direciona. Então nós sabemos que como cristãos, nós temos aqui, pelo menos na nossa denominação, cada dia, primeiro domingo do mês, nós renovamos a aliança com Cristo para fortalecer o homem interior. Porque o homem exterior nós fortalecemos com arroz e feijão e tantos outros alimentos cotidianos, mas o homem interior tem que ser com algo espiritual, com algo que realmente vem direto dos céus. E Jesus falou: eu sou o pão que veio do céu. E Ele nos deixou essa oportunidade de, através da ceia, da Santa Ceia, alimentar o homem interior. Então por isso diz, né? Porque por isso nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação. Às vezes a pessoa acha: mas está sofrendo muito, ai meu Deus, ninguém aguenta, isso é muito difícil. Paulo fala aqui que é leve e momentânea a tribulação, porque o que nós estamos vivendo e vivemos nesse mundo, se comparar o que está por vir a favor daqueles que creem e que obedecem, isso não é nada. Isso dá para, como diz, dá para tirar de letra, né? Todo o sofrimento que você que viver nesse mundo, se for para comparar pelo prêmio que vai
vira em troca do seu sofrimento, do seu sacrifício, do seu empenho, você fala: puxa vida, não foi nada fazer passar por aquilo. O apóstolo Paulo até queria estar atribulado, ele falou: viver atribulado, porque da minha fraqueza que eu sou forte. O Senhor falou que o poder se aperfeiçoa da minha fraqueza. Eu quero estar fraco todo dia, eu quero ser atribulado, eu quero passar por luta, porque ele sabia muito bem que a promessa de Deus para aqueles que enfrentam, para aqueles que permanecem, é realmente maravilhosa. Então, meu irmão, minha irmã, o que você está passando, o que passou, continue crendo, continue sorrindo, continue crendo no Senhor. Ele tem um plano maravilhoso para os vencedores. É só os vencedores que chegaram lá. Aqueles que não venceram porque não acreditaram, porque largaram no meio do caminho a sua tarefa, porque não tomou posse da bênção. Mas fortaleça em Cristo Jesus, alimente-se do pão da vida, alimente do corpo e do sangue, da palavra, através de oração, louvor, de prática da palavra, e você suportará realmente até o determinado dia, como diz aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, eterno de glória, de alegria, de maravilhas, muito excelente. Isso aí realmente é a promessa de Deus, dizendo aqui no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem. Não é porque eu estou vendo, mas parece que não é tão legal. Eu não posso dar atenção para aquilo que eu estou vendo. Eu tenho que estar dando atenção para aquilo que eu não vejo. Eu apenas imagino, mas a minha imaginação não chega a alcançar um milésimo, uma parte milésima daquilo que Deus tem proposto para nós. É muito maior. Tudo que você imaginar de bom, você pode colocar tantas mil vezes acima. Tudo que você imaginar vai ser assim, maravilhoso, não chega aos pés que você está pensando. É muito mais do que aquilo, porque as coisas que Deus prepara são maravilhosíssimas, são coisas tremendas, são muito excelentes, como diz aqui a palavra. Então diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então as coisas que você pode ver, por mais belo que seja, é temporal. Por quê? Porque passa. Tudo perece nessa terra. Tudo que você pode ver e palpar hoje, tem alguma coisa para deteriorar, Se é ferro, a ferrugem corrói. Se é qualquer tipo de outra matéria, tem o mofo, tem a maresia. Se é o corpo, tem as enfermidades, vai perecer, tudo perece, tudo desfaz, Outro fogo consome, derrete, vira nada, mas isso aqui é aço, isso é forte, é ouro. O fogo vai virar em nada, derrete, queima. Então, tudo que é visível aos nossos olhos é passageiro, mas aquilo que tem prometido por Deus é eterno. Então essa coisa eterna que você não vê, você só imagina, é muito mais do que você imagina. Por isso vale a pena. Todo sofrimento, toda batalha, tudo que você achar que está passando, ai meu Deus, eu não vou aguentar, eu não estou aguentando. Não, fica firme, isso passa, logo passará, logo será cumprida a promessa de Deus. Então diz aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É atrás das eternas que eu quero correr, é atrás das coisas que vão viver para todo sempre. Não tem eternidade, você não tem começo nem fim, não tem nem como explicar o que é eternidade. Eternidade, sabe que é 300 bilhões de anos? Você não chega nem aos pés da eternidade. Eternidade não tem começo nem fim, não dá para imaginar, não entra na matemática humana o que é a eternidade. Então o que nós devemos fazer é ficar firmes para alcançarmos essa eternidade com Cristo. Então diz aqui no versículo 1 do capítulo 5: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, não feita por mãos eternas no céu. Então, ainda que o corpo mais belo que existe essa terra, o corpo mais bem tratado, como se acha que é, se desfizer, porque vai se desfazer, nós temos
algo especial, um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo não feito por homem, por mão de homem, mas pela mão de Deus, um corpo onde nós vamos sair de dentro dessa carcaça e vamos habitar naquele corpo da eternidade, um corpo glorificado, um corpo onde jamais pode ter enfermidade, jamais nada pode deter, jamais pode fazer algo intocável. Por quê? Porque é algo que Deus preparou para os seus escolhidos. Então, meu irmão e minha irmã, vale a pena você alimentar a sua alma, vale a pena você alimentar a sua alma com a palavra, com o corpo e o sangue de Jesus, na obediência, ainda que nesse corpo pecaminoso que nós vivemos, um dia ele vai virar em nada, um dia vai se transformar em barro, né? E quando começa a transformar em barro, no primeiro, segundo dia começa a fedentina, ninguém aguenta. Então mostra que esse corpo aqui realmente ele se desfaz. Ele já começa a se desfazer antes da pessoa sair de dentro dele. Antes da pessoa sair daqui de dentro, o espírito sair, já começa a cheirar mal. Nós sabemos disso. Então tem que estar cuidando. Então esse corpo realmente ele é um corpo corruptível. Logo, logo se desfaz. E o Senhor tem preparado para aqueles que querem, para aqueles que creem, para aqueles que esperam as coisas que não se veem, feito dos céus, um edifício. Comparado com esse corpo, é um edifício não feito por mão de homens, de engenheiro, de arquiteto terreno, mas pela mão daquele que pode e sabe todas as coisas. Então, por isso vale a pena permanecermos, vale a pena buscarmos enquanto se pode achar. Então, nesse domingo, nesse dia de hoje, estamos aqui, né, para participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Você que está em casa, daqui a pouco vai estar aqui. Sabe que esse é um momento realmente santificado, um momento muito santo. A Santa Ceia do Senhor não é simplesmente comer pão e beber suco de uva, não, de forma alguma. A Santa Ceia do Senhor é um momento de recordarmos o sacrifício de Jesus. Ele falou para fazer isso em memória dele. O que é memória? É lembrança. Faz isso para lembrar de mim. Lembrar de quê? Que um dia fui para a cruz do Calvário, morri para que você tivesse vida e vida eterna, vida com abundância. Então lembre de mim, eu paguei o preço. Então faça isso com muita santidade, faça com muito zelo, tome a ceia com temor. Ah, pastor, eu pequei, eu briguei durante a semana. Confessa, se arrepende. O Senhor é realmente um Deus maravilhoso para perdoar quando se confessa. Nós sabemos que se nós confessarmos, Deus é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos tirar de todo o pecado, de todo o mal, e nos preparar para a vida eterna. Nós não podemos continuar com o pecado incubado, né? Incubado. Nós sabemos que as coisas incubadas, enfermidades, têm que sair fora do nosso corpo, para que o corpo não morra, para que o corpo não sofra consequências. Então a pessoa tem que jogar para fora qualquer coisa incubada de doença, coisa ruim. Assim é espiritual. Pecado é algo espiritual cometido, joga para fora, tira para fora, lance diante do Senhor, confesse, e aí alimenta sua alma e seu corpo espiritual, físico, enfim, com o corpo e o sangue de Jesus, e prepare para essa eternidade que tão breve vai chegar. Nós sabemos que ainda que demore o tempo que for, não é nada diante da eternidade, mas sabemos que está tão breve porque as coisas estão se cumprindo conforme a palavra de Deus. Eu quero estar descendo aí para me consagrar.